E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje, né, nós iremos aí, como de costume, dar continuidade aí no livro de 1 Samuel, capítulo 20 e também o capítulo 21. Então, bora pro vídeo. Jonatas ajuda o amigo Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jonatas. E lhe indagou: que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai, para que procures obstinadamente tirar minha vida? Ao que Jonatas lhes assegurou: longe de ti tal pensamento, tu não morrerás. Meu pai não implementará nenhum plano, importante ou não, sem avisar-me, porque ocultaria tal empreito de mim. Não se aflija, isso é impossível. Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jonatas: teu pai sabe perfeitamente que eu conto com tua amizade e cooperação, e deduziu: Jonatas não deve ficar sabendo dos meus intentos, para que não se entristeça demais. No entanto, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, estou a um passo de conhecer a morte. Então Jonatas perguntou a Davi: o que desejas que eu faça para te ajudar? Ao que Davi orientou Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, e deverei estar com o rei para cear. Entretanto, deixe-me ir, porém, para esconder-me no campo até o pôr do sol. Se o teu pai reclamar a minha ausência, dirás: Davi rogou que o permitisse ir correndo a Belém, sua cidade natal, porque ali se celebra o sacrifício anual por toda a sua família. Se ele responder: está bem, o teu servo está a salvo. Se ele, entretanto, se encolerizar, sabes com certeza que teu pai está profundamente convicto de me fazer mal. Contudo, mantenhas firme teu voto de lealdade, porquanto celebraste comigo um pacto de amizade em nome de Yahvé. Todavia, se cometi erro ou crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias à presença de teu pai. Jonatas lhe declarou: afasta de ti este mau pensamento. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria depressa. Diante disso, Davi expressou preocupação: e quem me avisará se o teu pai tiver uma reação violenta para contigo? Jonatas faz um acordo com Davi. Então Jonatas disse a Davi: vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas prometeu a Davi: por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã, à mesma hora, se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai tentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo, e que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai um dia. E se eu ainda estiver entre os vivos, pessoalmente testemunhar para contigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos. Que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Então aqui está cumprindo a palavra de Deus, né? Saul está cumprindo a palavra de Deus, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então Jonatas combinou com Davi:
Amanhã é a celebração da festa da lua nova. A tua ausência será questionada, porquanto teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste, quando tudo isso teve início, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse em um alvo. Então mandarei um menino, dizendo, vai buscar as flechas. Se eu expressamente orientar o menino, exclamando, olha, que as flechas estão mais para cá, tragas aqui. Então poderá vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz e não haverá nada a temer. Entretanto, se eu gritar ao menino, olha, que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, Yahvé, o Senhor, é testemunha entre nós dois para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Saul tomou o seu lugar de costume, junto à parede em frente ao seu filho Jonatas. E Abner sentou-se ao lado do rei, porém o lugar de Davi ficou vago. Contudo, Saul não fez qualquer observação sobre isso naquele dia, porquanto imaginou, alguma coisa deve ter acontecido a Davi que o tornou cerimonialmente impuro neste dia. No dia seguinte, o segundo dia do festival da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul indagou a seu filho Jonatas, por que o filho de Jessé não veio cear conosco nem ontem nem hoje? Ao que Jonatas lhe explicou, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse, deixe-me ir, rogo-te, porque nós temos um sacrifício de nosso clã na cidade, e meus irmãos imploraram minha presença. Agora, portanto, se gozo do teu favor, permita-me ir, a fim de que eu vá e possa ver os meus irmãos. Por esse motivo, ele não compareceu à mesa do rei. Saul trata seu filho com ódio. Meu Deus. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou. Filho de uma vagabunda insolene. Jesus, está escrito aqui. Acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para tua vergonha e para a vergonha daquele que te deu a luz? Meu Deus, que doido. Enquanto o filho de Jessé estiver com a vida na terra, tu não estarás em segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e traze-o à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Contudo, Jonatas ponderou a seu pai, por que deverá ele morrer? Que te fez Davi? Diante das palavras, Saul tomou sua lança e arremessou contra Jonatas, com a gana de matá-lo. E assim ficou claro que Jonatas, o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Então Jonatas deixou a mesa fervendo de raiva e não comeu nada nesse segundo dia de celebração de lua nova, pois grande era a sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Na manhã do dia seguinte, Jonatas partiu para o campo para o encontro combinado com Davi, e ia acompanhado de um menino que o servia. Ele disse ao jovem servo, corre e procura as flechas que vou atirar. O servo correu e Jonatas atirou uma flecha com força suficiente para que ela fosse além dele. Assim que o servo conseguiu chegar próximo da flecha que ele havia atirado, Jonatas lhe gritou, não está a flecha mais para lá de ti? E Jonatas gritou para ainda outra vez, rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e a trouxe ao seu senhor. O menino não desconfiou de nada. Jonatas e Davi sabiam o real significado de tudo o que estava acontecendo ali. Em seguida, Jonatas entregou as suas armas ao jovem servo que o acompanhara e ordenou-lhe, volta e leva-as à cidade. Assim que o servo de Jonatas
partiu de volta à cidade, Davi saiu de trás do outeiro, atirou-se ao chão e inclinou a fronte 3 vezes, encostando o rosto na terra diante de Jonatas. Em seguida, os dois se abraçaram. Então despediram-se beijando um ao outro e choraram copiosamente. E Davi pranteou ainda mais do que Jonatas. Então Jonatas encorajou Davi, dizendo: Vá em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juremos um ao outro, em nome do Senhor, que o próprio Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. E assim Davi partiu e Jonatas retornou à cidade. Davi come pães consagrados. 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe: Por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontros com eles em certo lugar combinado. Agora tem 5 pães ou outro alimento a qual que pode me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote: Não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiverem relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Ao que Davi respondeu: Certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando parto em companhia. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missão comum, quanto mais neste dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de oblação, o pão da presença que se retira de diante de Yahvé o Senhor, e que tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda pediu a Ameleque: Há por aqui a tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem a minha arma, as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada num manto, atrás do efode, colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: Certamente não há espada melhor que esta. Dá-me a espada. Davi finge ataque de nervos. Isso aqui é legal, hein? Naquele dia, levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Contudo, os conselheiros de Aques lhe questionaram: Não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Então Aques esbravejou contra seus conselheiros: Bem vês que este homem está alucinado, porque o trouxeste à minha presença? Será que tem falta de loucos ao meu redor? Para que trouxeste mais este a fim de me atormentar com suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? Aqui nós finalizamos o capítulo 20 e o capítulo também 21
Então, no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade no capítulo 22 e capítulo 23. Fiquem todos na paz e até a próxima.